Boa noite a todos. Temos um colóquio com o professor Rivaldo Sávio. Prazer estar aqui. Vamos conversar sobre a relevância da educação espírita. Aguardamos o contato do professor Rivaldo. Solicitar a entrada. Boa noite, Tânia, que já entrou. Vamos aguardar agora o professor Rivaldo solicitar a entrada para a gente começar esse colóquio. Rivaldo, se você estiver nos vendo agora, é só você pedir para entrar. Você entrou, agora é só você solicitar, Rivaldo, permissão para que eu possa aceitar. Lembrando que você deve estar no celular e não no computador, certo? Aguardando o Rivaldo solicitar, ele já está presente, falta só solicitar, para que eu possa permitir a entrada dele. Vou convidá-lo. Deixa eu ver se... Não. Fez solicitação. Está ao vivo com o Rivaldo. Rivaldo? Boa Pronto. noite. Boa noite. Tudo bom, querida? Bom, Rivaldo. Bom, Rivaldo. Tudo bom, querida. Graças a Deus. Está dando Tá ouvindo? Tô ouvindo direito. Vai ter que tirar o fone. Vai ter que tirar o fone. Isso. Pronto, agora sim. O fone dá interferência. Agora tô ouvindo. Pronto, e eu também estou lhe ouvindo sem nenhum barulho. Então, nosso colóquio, né, sobre educação espírita, a gente vai bater um papo aqui com o Rivaldo, que é especialista nessa área de educação espírita, certo? Isso. Para quem não me conhece, ou para quem me conhece só da magistratura, na verdade, eu também sou educadora. Eu tenho a licenciatura plena em Ciências Biológicas, fui professora por 11 anos de Ciências, de Biologia, de Programa de Saúde, então eu sou educadora. E, Rivaldo, eu quero pedir a você para inicialmente fazer a prece inicial, para a gente começar depois a conversa sobre a relevância da educação espírita, né? Isso. Trazer alguns aspectos muito interessantes e a gente convida quem está conosco a permanecer. Pois não, Rivaldo, a prece inicial. Vamos lá, vamos à prece, então. Mestre Jesus, mestre da luz, mestre do amor, mestre que sempre nos falou sobre educação, pois educação é evolução, né? Assim como Jesus, Kardec também nos mostra que o processo da educação é o processo do desenvolvimento humano. Então, que eles nos iluminem hoje para que possamos conversar e um assunto de deveras valor para que possamos ampliar a questão da educação espírita em Sergipe e no Brasil. Assim seja. Assim seja. Rivaldo, a título de introdução da nossa conversa, do nosso colóquio, eu trouxe um capítulo do livro Pensamento e Vida, certo? Psicografia do Chico, e esse livro ele é maravilhoso. O capítulo 4 trata de instrução, e o capítulo 5 trata de educação. E eu vou ler esse capítulo, que é muito pertinente para o nosso tema, e depois disso a gente desenvolve o tema. Justamente porque é educação. Então, Emmanuel nos diz o seguinte:
Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora no reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a radiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz de nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, que não será conseguida tão só à força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Livro Pensamento e Vida, capítulo 5. Texto lindo, né? Texto muito lindo e verdadeiro, né? Exato. Porque é a partir do processo educacional que essa energia mental ela é direcionada para o desenvolvimento. Porque nós somos energia, nós somos luz, né? O ser, como Jesus falava, vós sois deuses, né? Nós temos uma energia divina, né? Nós somos fagulha divina. Só que essa energia ela tem que ser aprimorada, tem que ser trabalhada nesse processo reencarnatório, né? E no processo educacional, no dia a dia, nessa existência e nas futuras que virão, para que essa energia luminosa floresça, né? Em inteligência, em criatividade, em arte, em filosofia, né? Em todo tipo de manifestação humana, em religião, por exemplo, né? Em todo tipo de manifestação humana, para ele poder crescer de forma holística, crescer como um todo. Então, o processo educacional
pedagógico, melhor dizendo, ele é um processo que o Espiritismo fala o tempo todo. Né? O Kardec ele percebe que o processo reencarnatório é um processo pedagógico. A gente vem para cá para aprender. Aprender aquilo outro, aprender outra coisa, e aí, entre aspas, passa de ano. Né? Passa para o outro lado e passa de ano. Às vezes muitos, né, ficam em recuperação. Né? Mas, mesmo na recuperação, a gente aprende. Né? E aí volta de novo para a escola. Né? Então tem que embasar o conhecimento. Rival, você disse uma coisa muito interessante, que de fato o aprendizado é constante. Né? Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, no capítulo desse livro, é um livro fininho, mas é um livro maravilhoso, muito denso. Ele fala sobre o existencialismo, do ponto de vista espírita. Porque o existencialismo é uma corrente filosófica, né? Tem vários expoentes do existencialismo. Tem Sartre, tem Kierkegaard, tem vários outros. E é interessante que ele pega uma frase de Sartre, que Sartre diz que a existência precede a essência. Só que Sartre era ateu. Então, ele acreditava que a nossa essência tem que ser construída em uma existência apenas, já que ele acredita que a gente só vive uma vez. E Herculano o seguinte, não, para a doutrina espírita, o existencialismo espírita, tem que ser muito mais amplo. Então, se pode dizer que as existências precedem a essência, ou seja, a nossa essência é construída a cada existência nossa. Então, cada existência que a gente aprende, que tem os processos pedagógicos, a educação bem direcionada, o conhecimento pertinente, faz com que o espírito amadureça nessa nossa jornada eterna. Portanto, o aprendizado é eterno. Entendeu? Porque eterno. E Herculano, sem falar em filosofia. Herculano Pires, Thelma, falava no livro Pedagogia Espírita, de 1970. Ele usava um termo, você usou aí implícito, mas ele usava a seguinte palavra, a interexistência. Isso. Então, não era só a existência, era a interexistência. Você estava sempre existindo nessa vida, na próxima, na anterior. Então, era uma interexistência onde o processo de aprender, de evoluir, de melhorar é constante. Ele é eterno. Exatamente. Né? Então, a gente... Exatamente. Herculano percebeu isso. Né? Ele vai aperfeiçoar, né, a frase de Sartre. Porque, como ele anteriormente, ele era ateu, então ele achava que era uma existência só. E aí, quando compara que ele diz, não, a gente evolui continuamente. Você não consegue construir a sua essência numa existência só. E aí, você chama a atenção muito bem, porque ele fala em intermúndio, porque ele fala também na cosmologia espírita, né? Já que há vários lugares na casa do Pai, e como você bem observou, a interexistência, que a gente aprende aqui, aprende também na erraticidade. Né? Nos intervalos das reencarnações, nós também aprendemos, o Espírito também aprende. É importante isso. Então eu quero lhe lançar uma reflexão, Rivaldo. Você que é assim, super especialista em educação espírita, seu pós-doutorado, você falou sobre educação espírita, você tem 2 livros maravilhosos que eu aconselho muito a vocês adquirirem esses livros de Rivaldo. Então, ainda em relação a Herculano, ele tem também um capítulo chamado Teoria do Conhecimento Espírita. E tem uma coisa que ele diz, Rivaldo, que ele diz que o problema do conhecimento é base em filosofia. A gente não tem nenhuma dúvida, né? Todas as escolas filosóficas, desde o que se chama de pré-socrático, que hoje em dia algumas correntes não gostam de chamar muito de pré-socrático, né? Porque os antes de Sócrates também foram filósofos muito importantes, entendeu? Mas há sempre essa preocupação da filosofia com conhecimento, com a teoria do conhecimento, etc. E aí, Herculano lança a pergunta, como conhecemos, né? E quando a gente pergunta como conhecemos, a gente tem que estabelecer a implicação da relação espírito e corpo, não é verdade? E essa relação, ela existe e tem seus componentes. E nesse aspecto é preciso perguntar o que é espírito e o que é corpo. Então, são questões que são muito intrínsecas à doutrina espírita. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, né? Essa relação que deve existir, a tradição filosófica que nos mostra, né? 2 posições clássicas diante do problema. Você tão bem sabe, né, que a posição platônica ou socrática, platônica, que envolve a questão das reminiscências, né?
das ideias inatas, e a sofística ou empírica, que se refere apenas aos sentidos. E a gente percebe A, que a a doutrina questão espírita do faz assim. conhecimento, Pois não. exato. A questão do conhecimento, Thelma, sempre foi e será para sempre uma discussão sobre o homem, né? Como é que nós conhecemos, né? Não só a filosofia adentra essa questão profundamente, né? Mas a psicologia que vem da filosofia também vai buscar esses pressupostos. Por exemplo, com Piaget, que tenta mostrar que o conhecimento se dá a partir do desenvolvimento biológico. Você é bióloga também, né? E o conhecimento se dá sobre as estruturas neurológicas, biológicas, bem formadas em idades, etapas, em 4 períodos etários, onde o indivíduo se desenvolve e aí ele aprende. Então, o conhecimento, para Piaget, que era um epistemólogo também, era um estudioso sobre o conhecimento humano, né? Ele vai entender que a biologia é a base do processo, né? Então, nós vamos encontrar essa questão inicial na psicologia, que ainda é muito forte na psicologia. Contrário a ele, nós vamos encontrar um outro grande pensador, um sujeito era genial, morreu muito cedo, Vygotsky. Vygotsky, ele fala o contrário de Piaget, ele diz, não, a base biológica não é a base central do conhecimento, é o social, é o processo social, cultural, que o indivíduo, ao se relacionar com o outro, ele se relaciona profundamente, aí ele aprende, e depois que ele aprende, depois que ele conhece, aí que ele se desenvolve. É o contrário. Repare só, são 2 pontos de vista totalmente diferentes, mas que se tocam, porque o Piaget fala de uma questão biológica, ou seja, de dentro para fora, o indivíduo se desenvolve para poder aprender, e o Vygotsky fala, não, primeiro o indivíduo aprende no social, para depois se desenvolver. Entendeu? Então, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, essas 2 questões são muito fortes na psicologia. Porém, a psicologia, ainda muito materialista, nós sabemos disso, ela não percebe que existe, além desse processo biológico e social, o processo espiritual, o processo anterior, né? Um processo que vai além dos sentidos, como os gregos lá atrás, que estudavam a psicologia, a palavra psicologia é estudo da alma, já percebiam que existia todo um processo de espiritualização, de formação desse ser, nessa troca entre o mundo das ideias e o mundo da matéria, né? Então, é um processo dialógico, é um vai e vem constante, e nesse processo o indivíduo aprende constantemente, né? Rousseau percebeu isso, depois Pestalozzi, que foi seguidor de Rousseau, também percebeu isso, e Allan Kardec, que foi aluno de Pestalozzi durante anos, desde a infância, também percebeu isso, e vai trazer isso para o Espiritismo. Então, a base do Espiritismo é o processo do aprendizado, do conhecimento, da busca do conhecimento. Mas não é só o conhecimento material, não é só o conhecimento social, é o conhecimento espiritual. E isso tudo está ligado. Uma coisa depende da outra, né? O espírito depende da matéria, a matéria depende do espírito, e ambos dependem do processo social que é desenvolvido por esse ser. Então, é uma troca extremamente dinâmica para que o ser humano possa se desenvolver. Então, dentro dessa nova concepção de educação, que não é tão nova assim, mas que vem sendo repaginada, a espiritualidade, né, ela tem que ser desenvolvida na criança, ela tem que ser reconhecida. E o que a gente vê hoje, Thelma? São os professores ainda com uma visão materialista dos sentidos, né, do que está aqui, no aqui e agora, do que está presente, né, como se a criança fosse só aquilo. Não, ela já traz uma experiência de vida anterior, forte, poderosa,
né? Tem um termo que se usa muito, que eu não sou muito adepto, mas se usa muito, que diz assim, ela é uma alma antiga, ela é um espírito antigo. Todos nós somos espíritos antigos, né? Então, e que traz aí experiências, conhecimentos, valores, coisas boas e coisas negativas, e que tem que ser trabalhados na escola também, na família, inicialmente na escola. Então, essa que é a junção fundamental, né? E que a educação formal, ainda hoje, não percebe isso. Ela trabalha sobre um processo materializante, né? Somente cognitivo, no máximo social também, e olha que esse social só veio ingressar daí, digamos assim, dos anos 70 para cá, nas escolas, porque a escola era muito alheia ao processo social, né? Mas passou a ingressar o processo social, mas o processo espiritual. Eu não estou falando de espiritismo, né? É um processo espiritual, espiritualizante, que desenvolve valores éticos, morais, valores sobre o conhecimento, sobre a justiça, sobre o amor. Isso deve ser discutido e vivenciado na escola, como o Pestalozzi fez, como Kardec fez também, e Eurípides Bassanufo, aqui no Brasil, também fez. Eurípides fez brilhantemente, lá em Minas Gerais, né, em Sacramento, na escola Allan Kardec, né, a prática da espiritualização dos alunos, né, e deles também, dos professores também, que aprendiam nesse processo, né. Então, eu acho que esse é o foco fundamental da relevância, já que o nosso tema é relevância da educação espírita, né? Desenvolver a espiritualidade da criança, né? Ela perceber, e os educadores perceberem que ela é um ser interexistencial e que ela é um ser eterno. É um espírito eterno. Por isso, né? Então, aí dá margem para um monte de coisa dentro da educação. por né? isso que Herculano ele coloca tão bem, quando ele estuda a questão do conhecimento, nesse livro que eu citei dele, que é Introdução à Filosofia Espírita, que a doutrina espírita faz a síntese perfeita dessas duas correntes, a corrente platônico-socrática, das reminiscências, né? E a outra corrente da experiência, porque, na verdade, ele vai colocar, e é assim que acontece, de fato a gente traz, quando reencarna, todo o conhecimento. Às vezes, algo que a gente não pode acessar conscientemente, mas que inconscientemente, boa parte, né, você de alguma forma consegue ter insights, etc. E, ao mesmo tempo, vai adquirindo os novos conhecimentos a cada vivência naquela outra visão de que a gente se constrói no dia a dia. Exato. Ó, só para você ver, por exemplo, disso aí. A TV Record está passando uma série de reportagens essa semana, não sei se termina hoje não vou poder assistir, mas é falando sobre crianças com capacidades superdotadas, né? Crianças que já nascem. Mostrou, estava vendo ontem, um menino de 3 anos que ele aprendeu a ler e a escrever em português e inglês antes da escola, antes de entrar na escola. Ora, e os pais também não falavam inglês. Né? No interior da Bahia, em Xique-Xique. Repare, um lugar simples, né? No sertão. Aí, aonde esse menino aprendeu inglês? Inglês. A ciência não explica isso, Thelma. E as pessoas não querem ver. Quer dizer, isso veio do nada. Né? E o garoto falava inglês e o pai teve que aprender. O pai, uma pessoa interessada, começou a aprender inglês para poder conversar com o filho. Porque a maior parte do tempo ele fala inglês. A gente herda e a gente agrega. A gente herda. Exatamente. E o mais interessante é que é um menino de 3 anos de idade. O garoto fala fluentemente inglês. Não tinha nenhum conhecimento de inglês. Ninguém próximo a ele falava inglês, ele não frequentou a escola de inglês. Então a gente tem que fazer essa pergunta de forma racional, de onde veio esse conhecimento. Não veio nada. É uma coisa nada simples. Surge, então, né? de algum lugar, de algum tempo, né? A psicologia estuda há muitas décadas sobre o autismo.
Uhum. E o autismo é um espectro, né? Não é chamado doença, é um espectro autista, né? Que Isso. tem vários graus, vários níveis, muito severos, mas uma coisa a psicologia não consegue explicar, nem a neurologia, nem a genética, como muitos desses autistas são geniais em matemática, em artes, para música. A Record também estava mostrando essa reportagem recentemente. Quer dizer, o sujeito olha, por exemplo, ele mostrou de um rapaz americano em Nova York, autista severo, pegou o garoto, ele já desenhava muito bem desde pequeno, pegou o garoto, fez um sobrevoo por Nova York com um helicóptero de 20 minutos. Trouxe ele para casa, o garoto desenhou em detalhes, mostrou o desenho, a cidade de Nova York. Olha, a cidade de Nova York não é a cidade de Itabaiana, né? E mesmo que fosse a cidade de Itabaiana, que é pequena, ainda seria extremamente complexo. Se a gente sobrevoasse, eu e você de helicóptero, e visse a cidade de Aracaju, por exemplo, a gente não ia conseguir desenhar nada. Mas o garoto desenhou em detalhes, o garoto nem mal fala, o garoto tem o autismo severo. Então, como explicar isso? Então, a ciência materialista e a psicologia e a neurologia que estudam isso não conseguem explicar, eles simplesmente não dão explicação. E aí trava ali o conhecimento. E a educação espírita, ela tenta mostrar, opa, existe mais do que isso. Não existe só aqui a matéria, não existe só o neurológico dessa criança, não existe apenas essa existência, existe muito mais coisas. Então, será que ela trouxe de um passado mais distante? É bem provável, né? Então, essas comprovações mostram isso, né? Rivaldo, Diga. Esse exemplo, essa contextualização tão boa que você trouxe, comprova também a afirmação de Herculano, e que a gente já sabe, né? Que a gente que estuda a doutrina espírita, que a percepção é uma faculdade do espírito, não do corpo, né? O corpo é a capacidade do espírito. E o corpo é a réplica do nosso espírito. É uma cópia do que nós somos em termos espirituais, que formatamos esse corpo com as nossas dificuldades, nossas mazelas, ou com a nossa potencialidade. Entendeu? Então, eu gosto muito, Thelma, eu sou professor, você também atuou há muito tempo, de dar exemplo, que os exemplos a exemplificação é que mostra claramente que todo esse processo teórico que foi desenvolvido por Kardec, por Herculano Pires, pela filosofia, pela psicologia, ela fica claramente observável nesses exemplos do dia a dia, coisas bem simples, que mostram assim, olha como isso é verdade. Eu não estou falando nada, eu estou te mostrando como isso é verdade. E esse processo de experienciação, de experiência, de vivência, também está presente na educação espírita. Pestalozzi, ele falava, a criança tem que observar, ela tem que manipular, ela tem que vivenciar. Aí ela vai aprender com a alma. Ela vai aprender com profundidade, com significado, entendeu? Ela não vai aprender só com intelecto, ela vai aprender com toda a potencialidade dela. E não esquecerá jamais, porque ela tem um aprendizado profundo, né? Então, é nesse processo aí que se dá a base da educação espírita. E tem outra coisa importantíssima, que Herculano Pires fala, nesse livro Pedagogia Espírita, e que o Kardec também fala, e que os teóricos e práticos da educação anteriormente falavam, que o processo educacional é um ato de amor. Para você ensinar alguém, você tem que querer amá-lo, você tem que se doar, entendeu? E eu percebo essa dificuldade hoje em dia em muitos professores, muitas vezes mal formados, infelizmente, onde pensam que educar é passar informações, é destrinchar um monte de informação. Não, não é isso. É você ter empatia pelo aluno, seja ele criança, adolescente, adulto, e se pôr na posição dele e falar assim, como é que eu posso fazer com que ele entenda isso? Né? Então eu tenho que me aproximar com amor, com afeto, mostrando que eu estou ali para ensinar e para aprender também. Então,
o processo da educação espírita visa muito essa aproximação do amor incondicional, como dizia Roger, que foi um grande humanista, Carl Roger, grande humanista americano, nos anos 70, ele falou, é o amor incondicional. Eu, como terapeuta, eu tenho que amar o meu paciente de forma incondicional. Olha, vamos esclarecer, esse amor não é sexual, né? Não é isso, é um amor humano, é um amor amplo, muito mais amplo, que vai para a esfera da espiritualidade. Então, esse amor humanitário, esse amor de mãe, esse amor de pai, esse amor de um educador, ele tem que estar presente no processo. E isso, Thelma, infelizmente, aí vai uma crítica minha, falta hoje na educação do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Onde os professores ficaram muito mecânicos, entre aspas, desumanos, né? Alunos também que apenas recebem conhecimento, memorizam o tempo todo e não tem uma troca profunda desse conhecimento que a gente estava falando antes e o aprofundamento, a vivência disso aí. Eu conheço, mas eu tenho que vivenciar isso. Isso não acontece mais hoje na escola, com raras exceções. Tem escolas e tem educadores que têm essa perspectiva, mesmo não sendo espíritas, mesmo tendo uma outra visão religiosa, porque não é uma visão religiosa, é uma visão ecumênica, é a visão da espiritualidade, né, que é muito, muito, muito mais ampla, né, e que o nosso amigo Herculano Pires, eu falo nosso amigo, achei muita intimidade, né? Mas bem que eu queria ter conhecido o Herculano Pires, mostra claramente como isso se dá, né? E eu acho eu tenho certeza que esse é o caminho, porque é o caminho de você fazer com que o aluno aprenda mais e melhor. Rivaldo, e nesse livro Pedagogia Espírita que você citou, e até a minha turma estudou esse livro, a gente já leu 8 do Herculano Pires, ele fala várias vezes, fala em Pestalozzi, fala em vários, né? Até que ele Comênios, vai né? ao ápice de dizer que, na realidade, a pedagogia perfeita, é a pedagogia de Jesus, né? Jesus traz a pedagogia perfeita. Né? Isso, exatamente. Ele fala claramente nisso, né? Jesus, ele era um grande pedagogo, né? Ele ensinava através de parábolas para pessoas muito simples da Galileia, né? Parábola. E as parábolas, o que eram? Exemplos do dia a dia daquele povo. Então não adiantava ele teorizar, pelo que as pessoas iam viajar na maionese, né? Então tinha que ser uma coisa... Ele falava parábolas e ele se utilizava muito dos recursos daquele lugar. Então, na Galileia, bucólica, que tinha o maravilhoso Mar da Galileia, Jesus conta várias parábolas, e também era assim, com esse bucolismo todo, ele conta várias parábolas se utilizando de elementos daquele local, para que as pessoas entendessem melhor a lição da parábola, já que a parábola vem de parabolê, né? E aí você faz uma narração alegórica que, por comparação, lhe convida a uma reflexão de ordem superior. Então, Jesus, a primeira parábola, inclusive, que é narrada lá no Evangelho, é a parábola do semeador. E essa parábola do semeador nos foi refletir, porque a gente observa que 3/4 caíram em locais que as sementes não cresceram, e 1/4 que cresceu, claro, e em 3 percentuais. Na verdade, nós temos 6 tipos de sementes. O que nos leva a refletir que talvez, e quem disse isso é Carlos Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, que no Sermão da Montanha que Jesus traz aquelas lições maravilhosas, né? Lições fantásticas que ele traz. Traz, inclusive, o Pai Nosso lá, olhar os joelhos do campo, construir a casa na rocha, perdoar os inimigos, amar os inimigos. Possivelmente, ele diz, Pastorino, que talvez as pessoas não tenham entendido tão bem. E aí, através das parábolas, que começa com a parábola do semeador, né? As parábolas têm muito mais, eu acredito, muito mais eficácia. Vamos crer que ali se tratava de uma infância da humanidade. Pessoas que estavam tendo o primeiro contato moral, do conhecimento moral,
e espiritual, né? Como Kardec diz, ele diz assim, a educação é a chave do progresso moral no Livro dos Espíritos, né? E é isso, aquelas pessoas eles começaram a ter um contato inicial com essa, através das parábolas, com o desenvolvimento moral, né? Que é muito mais além da lei mosaica, era muito além disso, né? Então, como entender isso? Ele falava, está no outro mundo, está em outro plano, né? Então, mas vocês têm que ter conhecimento disso agora. Vocês têm que se humanizarem agora. Pensar que não é só isso aqui que existe. Né? Eu vou lá, mas eu vou voltar. Olha, eu vou voltar, daqui a pouco eu volto. Né? Ele voltou, ninguém meio que acreditou, né? Mas eu estou aqui de novo. Então, eu fui lá falar com o pai e voltei para cá de novo. Né? Então, existe mais de um plano. Existe mais de uma existência. Né? Ele deixa bem claro isso. Né? E as parábolas mostram o processo do desenvolvimento espiritual, ético, moral, aqui na Terra, com a vivência daquele povo simples, no dia a dia. Né? E eles aprendiam, né? E aprendiam tanto que muitos o seguiam. Falei, peraí, é isso que eu quero. Né? Quer dizer, será que hoje nós seguiríamos Jesus? Isso é um outro questionamento. Será que nós nos despojaríamos do que nós tínhamos para seguir o que ele falou? Imagine, pare para pensar nisso. Você está ouvindo um sujeito que você nunca viu, perdão, e ele de repente toca seu coração e fala assim, é isso que eu quero. Né? E aí você segue ele. Né? Então, para que a pessoa tenha essa transformação moral e espiritual, é porque teve um aprendizado profundo daquelas parábolas e do valor que aquilo representava. Então, né? veja bem, e de fato, quando ele vai falar através de parábolas para transmitir esse conhecimento, a gente observa como Sócrates, né, o Sócrates que está, inclusive, lá na parte inicial do Evangelho, lá na introdução, como um que veio preparar também, né, com esses ensinamentos, narram alguns que, quando Sócrates tinha sido condenado, etc., os amigos disseram, Sócrates, tranca esse povo aí por 2 horas e fale só de filosofia a eles, que você vai mudar a cabeça deles. Aí Sócrates se virou para eles e disse o seguinte, minha mãe é parteira, ela só consegue dar luz à mulher que esteja grávida. Ou seja, é impossível, a gente só consegue parir sabedoria se a gente engravidar de conhecimento. Então, o que é que Jesus... Ele traz esses ensinamentos todos, essas parábolas todas, esses exemplos todos, para que a gente possa engravidar de conhecimento. Certo? Sim. De conhecimento superior. Ele traz um conhecimento superior, né? O vinho que ele dá nas bodas de Caná é o melhor vinho, ali simbolizando conhecimento. Então, ele faz com que a gente engravide de um conhecimento superior. E se a gente engravida do conhecimento superior, a gente, entre aspas, vai dar à luz à sabedoria. A gente vai parar, a gente vai se tornar sábio. Então, e não tem mais volta. Isso não tem mais volta. Quando você aprende exatamente, só tem crescimento. Retroceder. Se você pensa em retroceder, vem logo a culpa de que você sabe que está fazendo errado. Porque você conheceu. Você conheceu a verdade. Através da palavra, você conheceu através da experiência, da vida. Então, você não tem como fazer errado. Né? Então, para quem conhece, a culpa é maior. Para o ignorante, que nada sabe, ele erra. Né? Uma alma que nada sabe, né? Que foi criada agora, por exemplo, ela vai errar, mas ele nada sabia, então ele está dando os primeiros passos. Mas para quem conhece, o erro é muito maior, porque você já sabe. Então é uma coisa que sempre lhe leva para frente, não tem como. Você disse uma coisa muito interessante que me fez lembrar a Amélia Rodrigues. Num dos livros lindos dela, de psicografia de Valsang, ela diz assim, que depois que a gente conhece Jesus, a gente não é mais o mesmo. E aí ela vai e diz que muitos, depois de terem conhecido e obtido algum benefício, às vezes passam adiante. E aí ela vai e completa, para retornarem.
nos amanheceres do futuro, nas diversas reencarnações, saudosos da sua presença e angustiados por havê-lo deixado um dia. O arrependimento. Olha, Não é? A gente quando... exatamente, o arrependimento. Não adianta Exatamente. Porque depois que a gente aprende, você não há retrocesso. Olha, vamos dar um exemplo de uma coisa muito simples. Jesus está lá em cima, né? Tá muito além da gente. Mas uma coisa muito simples aqui. Você aprendeu a andar de bicicleta, você não desaprende mais. Você não tem como andar de velocípede mais. Você vai andar numa bicicleta melhor, numa moto, ou qualquer outra coisa. Porque não tem como retroceder. Então, trazendo de forma vulgar para um exemplo desse, você veja claramente, não tem... Imagine quando você tem um conhecimento do processo de espiritualidade humana, né? Quando Jesus trouxe isso e Kardec codificou esse conhecimento, ele deu um passo enorme na humanidade, dizendo assim: vocês não podem mais errar, vocês têm que ir para frente. E ele dizia na revista espírita que ele criou em Paris, que ele falou: olha, o ser humano intelectualmente está muito avançado, agora moralmente falta muita coisa. E eu diria ainda hoje, falta muita coisa, né? Muita barbaridade aí, muito descaso com a humanidade, né? Com o indivíduo, né? A gente vê aí na nossa sociedade todos os dias, né? Então, mas quando você toma conhecimento disso, você não consegue retroceder, por mais que você queira. Você já aprendeu. Falei, agora eu só posso ir para frente. Não tem jeito. Então é inexorável. A educação, o processo de caminhar no processo educacional, ele é inexorável. Você vai para frente de qualquer maneira, querendo ou não querendo, porque você já sabe. É muito interessante isso, né? É por isso que quem é professor, como você que hoje não é mais na prática professora, você diz: eu sou educadora, porque sempre será. É verdade. Porque você aprendeu, sempre será. Eu fico muito feliz quando as pessoas me param na rua e me chamam de professor. Aqui no condomínio todo mundo só me chama de professor. Eles não sabem meu nome, só falam professor, professor. Eu fico muito feliz, porque eu me sinto professor. Alunos meus, que foram alunos meus, ensinei muitos anos, assim, e alguns sabem que eu mudei de profissão. E em algumas situações eu pergunto: eu posso continuar chamando a senhora de professora? Pode chamar, soa tão maravilhosa aos ouvidos, entendeu? Muito assim, bom, né? Muito grande, né? É muito bom. O professor tem eu considero, tem muitos professores na universidade que acham que isso que eu vou falar é uma grande besteira, mas eu não estou nem aí para isso. Eu considero o professorado, a educação, um sacerdócio. Eu levo isso a sério. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu posso fazer com que as pessoas melhorem a partir de um conhecimento mínimo que eu tenha. Né? A gente não fez isso ou tenta fazer com os nossos filhos, né? Então, os alunos são uma extensão desse processo também, né? E eu fico muito feliz, eu acredito que você também tenha ficado, quando a gente vê um ex-aluno nosso que se deu bem na vida. Olha que legal, olha, se deu bem. E você sabe que teve uma pequena parcela mínima ali naquela formação humana daquele sujeito para que ele pudesse dar um salto de qualidade. Então, ser um educador é maravilhoso. E ser um educador que tem uma visão da espiritualidade é melhor ainda, porque você vê que aquilo ali vai se perpetuar pelo aquele espírito que é imortal, que vai pelo universo afora, né, se desenvolvendo, e você teve uma pequena parcela ali naquela questão. E né? o espírito é que é mesmo conhecedor, né? Como princípio inteligente. É o espírito que vai aprender, conhecer, etc. E a doutrina espírita tem esse diferencial de não somente defender essa educação relativamente aos órgãos sensoriais, assim, você utiliza a mente, mas sabendo que a mente é a caixa de ressonância do espírito. Por isso que é preciso também que você desperte para, entre aspas, o extrasensorial, que na verdade não existe essa divisão. O espírito é o conhecedor, né? De fato.
E valorizando o conhecimento, que é como diz, inclusive, o Bacon, né, que é considerado o fundador da ciência moderna, né, viveu de 1561 a 1626. Bacon ele dizer que conhecimento é poder, né? E, de fato, é em si o poder, o conhecimento. E o poder, inclusive, sobre si mesmo. Porque quando você conhece e quando você se autoconhece, e da Sim. forma como deve ser, eu coloco aqui de novo, conhecimento pertinente que faz com que você amadureça, com que você evolua, etc. Sim. E provocando esse autoconhecimento, você vai se transformar numa pessoa muito mais forte, né? Numa pessoa conhecedora não somente das suas necessidades, mas da necessidade daqueles que lhe cercam, uma pessoa que sabe interagir. E se for com o Exatamente. conhecimento espírita, que vai respeitar essa interexistência, porque a ética espírita é uma ética que transcende o aqui e agora, que transcende a reciprocidade, na verdade. Nós temos o dever de Sim. amar e homenagear o amor. Não é porque você merece que eu lhe ame. O amor em si é É, que merece que a gente coloque em exercício. o amor, é o amor vivo, é a energia do amor. Ela estará presente sempre, independe de quem você ama, porque Exato. é um processo. Você falou aí do autoconhecimento, né? Eu lembrei aqui do Freud, né? O Freud, em 1900, no famoso livro dele, A Interpretação dos Sonhos, ele mostra para a sociedade europeia, na época, que o ser humano não se conhecia, que a maior parte do processo humano, das relações humanas, eram inconscientes. Né? Então, Freud deu um salto de qualidade aí, porque ele avança dizendo assim: olha, a gente não se conhece. Então, conhecimento é poder, mas o ser humano se pouco conhece. Pouco conhece. Então, quando ele avança nesse autoconhecimento, aí ele ganha um vulto muito maior, ele cresce como pessoa, ele pode influenciar muitas pessoas de forma positiva ou negativa, a depender do seu caráter, da sua condição espiritual e humana, mas esse autoconhecimento dele faz com que ele cresça, né? Ele tem um controle maior sobre as suas ações e possa ir mais adiante porque ele deseja, dos seus aspectos éticos, morais, intelectuais, etc., emocionais. Então, o Freud mostra que a gente não tem conhecimento de nós mesmos, a gente é muito aquém disso, né? E quando você começa a ter esse conhecimento, é interessante, é que você vai ficando mais apaziguado, você vai ficando mais equilibrado, você vai começando a perceber que tem muita coisa que as pessoas brigam à toa, não há necessidade, porque é um processo do seu entendimento. Então, para que vai ficar brigando à toa? Por exemplo, né? Então, só que o Freud ele para nesse processo aí, nesse processo de cunho biológico, neurológico. Ele era um médico e ele não vai adiante em perceber qual é a natureza mais profunda desse inconsciente. O Jung vai mais longe. O Jung começa a entender que existe algo além, né? Mas por questões também, eu falo isso inclusive no meu livro, por questões também científicas, do mundo científico que eles viviam, era muito materialista, de pressões religiosas e tudo mais, na Europa do início do século XX, ele abre mão disso. Mas ele percebe, e eu até já ouvi falar, não tenho certeza, que Jung também era médium. Tem umas passagens assim dele, e ele estudou mediunidade, ele estudou a mediunidade na época de. Ele tem contato com essa questão da mediunidade que já estava sendo que já era desenvolvida na Europa, né, a partir de Kardec, e ele vai entrevistar jovens médios, vai ver sessões mediúnicas, né? E fica impressionado com aquilo, e ele percebe que tem algo mais também, mas ele não vai, ele trava ali, entendeu? Mas os dois, enfim, tiveram um grande papel social, intelectual, científico. E Joana de Anjos tem um livro dela, né, com Divaldo, eu não me lembro qual, ele falou assim: eles poderiam ter ido adiante. Ela fala deles dois, e fala assim, mas eles seguraram a onda, né? Eles tiveram medo, eles tinham um conhecimento muito grande, eles foram
eles foram trabalhados no plano espiritual para desenvolver isso naquela época, desenvolveram, sem dúvida, mas travaram em determinado ponto pelas questões sociais, científicas, culturais, as pressões que eles sofreram. Só para você ter uma noção, o Freud levou 10 anos para fazer com que a teoria dele fosse respeitada na Europa. 10 anos. E ele estava falando de uma coisa materialista. Né? O mundo vivia uma fase de muito positivismo e de materialismo. Então a gente consegue compreender. E Jung, ele até que avançou bem em relação ao Freud, porque ele traz uma consciência coletiva. Avançou. Traz os arquétipos. Assim, arquétipo, inconsciente coletivo, arquétipos, traz também... Tem uma outra teoria dele muito interessante que eu esqueci agora. A personalidade maná. Ele fala sobre a personalidade maná. Tem uma personalidade que o ser humano adquire, que ele avança e ele chega num estado de iluminação. Né? Então, ele percebe que esse avanço... luminoso, que ele chama. Luminoso. Então, a personalidade maná pode levar o indivíduo a esse estágio luminoso. Entendeu? Então, luminoso. Então, ele percebe isso. Mas ele não pula o muro, entendeu? Ele vê que tem outra... Ele olha por cima do muro, vê que tem outra coisa lá, mas não pula o muro. Ele fica pro lado de cá, né? Mas o Jung é sensacional. Eu gosto muito dele. E ele vai adiante nesse processo de autoconhecer-se, que era o que eu estava falando, né? De buscar autoconhecimento. E esse autoconhecimento será pleno... Sincronicidade. Se você Ele fala em sincronicidade. É uma teoria maravilhosa. Sincronicidade. A sincronicidade é uma coisa fantástica, porque é assim... É o que a gente vê hoje quando a espiritualidade quer que você faça uma coisa, você tem que desenvolver aquilo, e aquilo aparece na sua frente toda hora. É uma coisa impressionante. Ele coloca situações, exatamente. Ele coloca situações, coloca pessoas, tudo no mesmo sincronismo seu. E aquilo vai ganhando vulto. E quando você vai ver, você está fazendo aquilo. Entendeu? E isso não é só por um processo material, é uma coisa cósmica, uma coisa que vai além, é uma coisa espiritual. Por que isso acontece? Né? Eu tenho umas histórias sobre sincronicidade que aconteceram comigo em Portugal, a primeira vez que eu fui para lá, na primeira viagem que eu fiz para lá, quando eu estava estudando lá, impressionante. Eu não sei se cheguei a falar com você, em Nossa Senhora de Fátima, a gente perdeu um ônibus, eu e a professora Sônia, que estava comigo, e a gente perdeu o ônibus, coisa e tal, e 2 senhoras perderam o ônibus com a gente. E a gente tinha que ir para a casa do rapaz português, que era casado com a prima da Sônia. Falei, agora a gente está ferrado, a gente perdeu o ônibus, coisa e tal, tivemos que comprar outra passagem para a noite, né? Enfim, a gente estava perdido, né? E aí as 2 senhoras que estavam lá falaram assim, ela era madrinha do cara. E ela estava ouvindo a gente falando, ela falou assim, é fulano de tal, o nome dele é Jorge, casado com Neidinha. Eu tomei um susto. Eu falei, isso aqui é uma pegadinha? Aí ela falou, eu sou madrinha dele. Ela perdeu o ônibus com a gente. Repare a sincronicidade. Ela ia para o mesmo lugar. Ela perdeu o ônibus para falar assim, não, eu vou levar vocês lá. Vocês não estão perdidos, eu sei onde ele mora. Ela ligou do celular dela, porque o nosso na época não pegava lá, né? Aqueles celulares, né, antigos. Não pegava lá, ela ligou e começou a chorar. Eu achei que a mulher estava louca, né? E aí eu falei com o sujeito pelo telefone, era ele mesmo, né? E ele também não acreditou. Falei, imagina, você está em outro país, em outro continente, encontra uma pessoa que você não conhece e ela conhece a pessoa que você está procurando. Rival. Aí eu falei, Sônia, até eu brinquei, né? O milagre de Nossa Senhora de Fátima. É o milagre de Fátima. Porque é impressionante a sincronicidade dos fatos. E ali eu percebi 2 coisas. Primeiro, eu não estava só. E segundo, eu ia terminar meu doutorado. Porque eu estava sendo encaminhado para aquilo, eu estava sendo empurrado para aquilo. A gente só entendeu? E outras e tem outras histórias. Essa 1 hora. A gente depois marca outra para a gente continuar esse papo. Exatamente. Isso, então eu vou pedir para você fazer a prece,
Mas antes, eu trouxe também uma frase de outro filósofo, de Pitágoras, que viveu em 570 a 495 ou 96. Historiadores têm Pitágoras, a o dúvida grande matemático. em relação a isso. Se ele desencarnou, realmente foi em 495 ou 496 a.C. E ele tem uma frase muito conhecida, a gente conhece bastante essa frase, que diz: educai as crianças e não será preciso punir os homens, né? E a gente que é espírita pode modificar essa frase, tornando-a muito mais ampla. Educai o espírito e não será preciso punir o corpo. Por quê? Isso. Porque o sofrimento, como diz lá no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, primeira parte do livro Céu e Inferno, o sofrimento é inerente à imperfeição. E a imperfeição traz em si o próprio castigo. Como é que a grande verdade. Grande verdade. E quando eu estive no colégio da Alzira Amui, colégio Eurípides Bassanufo, lá em Sacramento, a Alzira Amui era bisneta de Eurípides Bassanufo. Ela falou uma frase, aliás, foi a filha dela, a Francine Almui, que é diretora do colégio, uma pedagoga. Ela falou para mim: a gente não ensina pessoas, a gente educa pessoas, a gente educa espíritos. Exato. A gente não ensina espiritismo, a gente ensina a espiritualidade aqui, valores da espiritualidade. Né? Aqui tem gente de todas as religiões, a gente não ensina espiritismo, mas o espírito sobre valores universais. Né? Eu coloco isso, eu até tirei uma foto com ela, está lá no livro, e ela falou exatamente isso, né? Que Pitágoras começou a pensar lá atrás. Né? Começou a pensar lá atrás. Isso. E a gente pode... Agora, é um tema que eu sou apaixonado, é um tema que tem, olha, é uma discussão sem fim. Falar sobre educação. A gente pode parafrasear não somente essa, mas quando Kant disse que duas coisas causava grande admiração: o céu estrelado acima de mim, ele dizendo, e a lei moral dentro de mim. E a gente pode dizer que duas coisas nos causam grande admiração: o céu estrelado acima de nós e a lei do Cristo dentro de nós. Entendeu? Ela está gravada no nosso espírito. Ela está gravada no nosso espírito. Cristo, né? Que é pregado em todos os mundos habitados. Então, vamos... Você fez a prece inicial, eu vou fazer a prece final, então. E a gente depois marca um outro bate-papo, certo? Porque dá panos para manga aí. Pena que o Instagram só é 1 hora, né? Daqui a pouco ele vai nos derrubar. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Que a gente possa... Não é, Rivaldo? Aprender com a pedagogia de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos para o Espírito. E sendo para o Espírito, são ensinamentos que a gente carrega em todas as encarnações, nos intervalos para ela, para que a gente se torne sal da terra, luz do mundo e deuses, né? Com D minúsculo, mas nos tornamos deuses. Sem dúvida, querida. Assim seja, viu? Belíssimo, belíssima oração. O final só podia ser esse mesmo, né? Muito obrigado, agradeço a ti por ter feito essa live, essa discussão que a gente pode desenvolver mais, porque é um tema profundo, belo e importante para o espiritismo e para toda a sociedade, né? E que assim seja. Vamos atender o Rivaldo, para quem está nos ouvindo, é o diretor do Estudo Jaleese, certo? Da Academia de Letras Cristãs Sergipe.
E eu também sou acadêmica, então nós vamos depois combinar e fazer uma outra live relacionada ainda a esse tema, com fé em Deus, viu, Rivaldo? Para que a gente possa desenvolver mais. Eu acho extremamente relevante o tema educação e ainda mais educação espírita, que, como você disse, é uma educação muito mais abrangente, porque ela visa justamente a educação do espírito. Sem dúvida, sem dúvida. Muitíssimo obrigado, viu, Thelma? Vamos lá, estamos firme e forte aí para a próxima aí, né? E eu agradeço a todos que estão nos assistindo. E também agradecer as pessoas que entraram aí, tinham vários conhecidos meus aí, agradeço a participação, alguns fizeram colocações, muito bom. É sempre bom. E se a nossa palestra tenha tocado pelo menos um, ganhamos o mundo, né? Vai estar disponível. Obrigado, muito obrigado, viu? Da Leese, que é a Leese Aracaju, e nesse Instagram também. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrada. E futuramente na rádio da LES, futuramente. Sim, o programa. No programa de rádio. Para a alma, né? Vai estrear. Exatamente. 21... Em breve, em breve. Tá certo, querida. Boa noite a todos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.